adolescente, tinha bastante cabelo, e o pastor Noel já ensinava. O Senhor usa, pastor, mais uma vez. Vocês só vão para cá, vamos orar. Pai, fala conosco mais uma vez. O estudo sistemático da tua palavra, Senhor. Usa o teu filho com graça mais uma vez, Senhor. Fala aos nossos corações que já estão preparados. Há uma expectativa, Deus, em nossos corações. Nós sairemos daqui, Deus, alimentados mais uma vez por tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, dizemos amém. A paz seja da igreja? Amém. Pastor, eu não teria aquela imagem do condutor, né? Se pudesse voltar aqui, coloca a imagem da Bernardo. Mas como eu não sei preparar, quem sabe no futuro eu consigo preparar os slides, passa aquela aí já me ajuda muito. Deixa ela aí nessa imagem. Hoje eu estou todo que vai me ajudar muito. Convido a igreja para ver nossas Bíblias, no livro de Êxodo, capítulo 25. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e versículo 9. Essa imagem vai me ajudar muito. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Eu falei dentro do versículo 8 e a igreja, no versículo 9, amém? Vamos lá. Versículo 8: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo faremos. Amém. Deixa eu nascer. Vamos falar um pouco acerca do tabernáculo. De um modo geral, uma palestra muito rápida, porque, como os irmãos podem ver, existem muitos símbolos. Nós teríamos que ter várias para poder falar particularmente sobre cada peça do tabernáculo, por exemplo, sobre as vestes do sumo sacerdote, tem muita coisa para se falar. Mas, vamos lá. Meus queridos irmãos, como todos nós conhecemos, que quando Deus plantou um grande jardim, o jardim do Éden, e colocou, a Bíblia diz que colocou Adão e Eva para administrar aquele jardim maravilhoso. E a Bíblia nos revela lá em Gênesis que na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem e com a sua mulher. E essa comunhão maravilhosa, nós sabemos, a Bíblia não nos revela como que durou. Mas houve uma ocasião em que eles desobedeceram à recomendação de Deus. Deus falou para Adão e sua companheira: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas das árvores da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que ela comeres, certamente morrerás. Os irmãos conhecem a história. O homem foi tentado pela serpente, Satanás fez com que a serpente falasse, e o homem e a mulher muito curiosa, a mulher comeu do seu ali desse pecado. A primeira providência, a Bíblia nos revela que antes do homem pecar, eles estavam vestidos da glória de Deus.
Eles não usavam roupa de ilusão, mas já estavam a glória de Deus sobre eles. E quando eles pegaram aquela glória, se retirou e eles viram que agora estavam conosco. Então, a partir daí, o homem passou. A primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. Aí ouviu-se na viração do dia a voz do jardim: Adão, Adão, onde tu está? Quem é que pode se esconder de Deus? Não adianta. E Adão falou para Deus: ouvi a tua voz soar no jardim, mas porque estava nu, me escondi. Adão, mas quem te disse que tu estava nu, porventura, do começo do fruto da árvore que eu te disse que não poderias comer? Então os irmãos conhecem, eles foram, antes, Deus no ato de misericórdia matou animais, e aquele animal que foi sacrificado, a Bíblia diz que Deus fez túnicas para Adão e para sua mulher, e eles foram expulsos do jardim. E agora Deus botou querubins com espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, para que eles não comessem daquela árvore e vivessem eternamente separados de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Deus sempre desejou ter comunhão com a sua criatura, com o homem, porque me lembro quando eu estava no curso primário, a professora dizia que o homem é um animal racional. Nós não somos um animal racional, nós somos a glória da criação de Deus. Animal é animal, mas somos a glória da criação. Por quê? Porque assim como Deus, ele existe, é um só Deus em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele nos dotou também de espírito, alma e corpo. Então, nós, servos de Deus, a Bíblia nos revela que nós somos o templo do Deus vivente. Quando nós lemos Salmo 46, versículo 5, nós encontramos essa declaração: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem são essas moradas do Altíssimo? Cada um de nós. O Espírito Santo habita em nós. Então nós somos a morada do Altíssimo. Então Deus quer estar permanentemente em comunhão conosco. Eu sempre, quando estou na igreja, eu sempre gosto de citar no Salmo 50, versículo 5, que quando nós encontramos estas palavras: congregai os meus santos, aqueles que fizeram aliança comigo por meio de sacrifícios. Deus se alegra com este ajuntamento solene. Deus se alegra com os louvores, Deus se alegra com as orações, e muito mais quando nós estamos em comunhão uns com os outros, porque somos um só corpo. Então, queridos irmãos, o homem hoje vive fugindo de Deus. Então a nação de Israel, a nação escolhida por Deus, após ser liberto da escravidão do Egito, Deus queria estar com o seu povo, e Deus orientou a Moisés que construísse um tabernáculo. Deus deu toda a orientação, Deus deu a planta, Deus foi o arquiteto, o mentor, e Deus, ele deu as exigências necessárias para que aquele tabernáculo, que vemos esta obra linda, né, fosse construído. Irmãos, para a construção do tabernáculo, o povo doou materiais necessários. Só de ouro, na construção desse tabernáculo, foi gasto 1 tonelada de ouro e 2 toneladas de prata. Fora o bronze, a púrpura violácea, vermelho, carmesim, os outros materiais que nós temos que correr para não tomar muito tempo. Então, irmãos, está aí essa obra maravilhosa, chamado tabernáculo. Qual a finalidade da construção desse tabernáculo? Deus queria habitar no meio do seu povo. Deus não se conforma de ver o homem separado dele.
Por isso, Deus colocou no coração da igreja o desejo missionário, porque o primeiro missionário foi o próprio Deus. Quando o homem pecou, Deus foi atrás do homem para restaurá-lo, para cobrir a sua nudez com pele de animais. Deus fez aquela túnica, um ato de misericórdia de Deus. Então, Deus capacitou 2 homens, Bezaleel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan, para que eles confeccionassem as peças mais difíceis. Eles foram cheios do Espírito Santo para confeccionar tudo que era necessário para a criação do tabernáculo. Então, o tabernáculo tinha um caráter volante, porque o povo estava marchando. Então, era preciso um santuário que fosse fácil de transportar. Então, como vemos ali, aquele tabernáculo, nós vemos ali naquela figura acima, uma cerca em volta, aquilo ali chamado átrio, formado por 60 colunas de bronze. Em volta você vê ali um cortinado branco que fecha ali. Aquilo ali era linho fino, retorcido, para dar maior resistência. E a altura dessas 60 colunas eram de 5 côvados, a altura dessas colunas. Essas colunas, elas foram construídas de uma madeira do deserto, chamada madeira de acácia. Algumas Bíblias, você vai encontrar lá madeira de cetim. Esta Bíblia mesmo diz aqui a madeira de cetim, mas eu tenho Bíblias que tem madeira de acácia. Esta madeira de acácia, uma madeira do deserto, uma madeira muito resistente, mas muito difícil de se trabalhar, porque é uma madeira cheia de nós, e uma madeira resistente, tão resistente, capaz de resistir ao ataque do cupim. O cupim não consegue devorar a madeira de acácia. Qualquer marceneiro tem dificuldade em lidar. Agora você vê a provisão de Deus. Ele preparou 2 homens para trabalhar essas madeiras. Então, foram construídas 60 colunas para formar o átrio de madeira de acácia, e foram construídas 60 bases de bronze, e na parte de cima, uma coluna, irmãos. Uma coluna é formada. A base, essa parte do meio, chama-se fuste, e lá em cima, aqui em frente, chama-se o capitel. Base, fuste e o capitel. A base era de bronze e o capitel era de prata. Por que a base era de bronze? O bronze simboliza o julgamento de Deus contra o pecado. E a prata é o símbolo da redenção. Nós sabemos pela palavra de Deus que o nosso Jesus, ele foi traído por Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata. Então, o átrio, ele impedia de as pessoas comuns entrar no santuário. Falando um pouco dessa madeira de acácia. Essa madeira de acácia, irmãos, uma madeira dura, uma madeira resistente, cheia de nós, ela simboliza a nossa natureza humana. O homem tem um temperamento muito difícil. Existem vários tipos de temperamentos, né? Cada um tem a sua natureza. E Deus não muda a nossa natureza, Deus não muda o nosso temperamento. Agora, se nós nos submetermos a Ele, se nós nos submetermos ao controle do Espírito Santo, aí seremos moldados dentro da sua plena vontade. O homem no seu estado natural, diz Paulo, não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Mas Paulo diz que nós entendemos tudo porque nós temos a mente de Cristo. Então, esse tabernáculo, essa tenda móvel,
ela tinha o seu mobiliário, que nós podemos ver aqui. Ali no átrio, você vê aqui, no átrio ali veio o altar, aqui representado, o altar do holocausto. Este altar do holocausto, também chamado de lugar elevado, ou altar da transferência, esse altar era oferecido o cordeiro como holocausto, e ali representava o encontro do homem com Deus. O homem arrependido se encontrava com Deus, confessava os seus pecados, oferecia o cordeiro, o sacerdote, ele colocava a mão na cabeça do cordeiro, confessava seus pecados, aquele animal era morto, era esquartejado, colocado na grelha que existia naquele altar, parte daquele sangue, ele era aspergido nas... Você pode observar que o altar, ele tem 4 pontas. Essas 4 pontas falam da universalidade do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo da cruz do Calvário é eficaz para salvar todos os povos, línguas, tribos e nações. Então o sacerdote numa bacia pegava o sangue e molhava as 4 pontas do altar, e o restante ele jogava, que o tabernáculo era montado no deserto, ele derramava em volta do altar, no chão. Ali tipificava que Jesus, num futuro muito longe, derramaria o seu sangue para salvar toda a humanidade. E ali, esse encontro do homem naquele altar, aquele altar chamado altar da transferência, ali o inocente morria em lugar do culpado. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Isaías falou: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras fomos sarados. Ele estava ali, o homem ali se encontrava com Deus, naquele grande altar. Ali era símbolo do arrependimento. Hoje, não temos o tabernáculo, não temos o templo que Salomão edificou, mas quando a pessoa ouve o evangelho e vem à frente e aceita Jesus, tipicamente é como se estivesse ali diante daquele santuário, aquele tabernáculo. Ali ele se reconciliava com Deus. No altar do holocausto, o homem se encontra com Deus. O homem ali, naquele momento em que ele oferece o sacrifício, ele recebe de Deus um grande presente. E esse presente chama-se a fé. O homem recebe a fé. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o homem ali, ele recebe a primeira dádiva de Deus, recebe a fé. Em seguida, o homem se dirige à segunda peça do tabernáculo, que nós encontramos aqui, esta pia, que ela é feita de bronze. Esta pia de bronze, ela foi feita com os espelhos das mulheres. Naquela época não existia o amálgama, né? Hoje tem o amálgama que faz o espelho. Naquela época, muito bom. Naquela época, o espelho das mulheres era o bronze polido, né? Até está passando agora uma novela Gênesis, ele mostra lá aqueles bronze polido das mulheres, né? Então, muito bom isso aqui. Então, as mulheres doaram. Quer dizer, elas abriram mão da beleza física em prol da beleza espiritual. Então, juntou-se aqueles espelhos das mulheres e construiu-se a grande pia de bronze.
Os irmãos podem ver que ela estava cheia d'água. Esta pia de bronze, ela representava a palavra de Deus. Porque o sacerdote, após matar o animal e manipular com o sangue, ele ficava com as mãos sujas, então ele teria que lavar. Ele vinha aqui, lavava para ministrar, ele lavava as mãos e também lavava os pés aqui nessa grande pia de bronze. Isso quer dizer o quê? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos santificados, nós somos purificados, nós somos justificados. O nosso nome é escrito no livro da vida. Esse encontro da pessoa com Jesus é coisa maravilhosa. O profeta Isaías, ele assim explica: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra em Deus, porque me vestiu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça. Então, irmãos, no momento em que aceitamos Jesus, nós recebemos a fé, vai ver a coisa melhor ainda. Agora melhorou mais. Cajado de Moisés. Mas aqui não dava. Eu vou aceitar esse cajado, melhor ainda. Agora estou arrumado. Então, meus queridos irmãos, uma vez justificados, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, 23, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus, a glória voltou. Porque agora nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é a glória de Deus. Então precisamos, ao aceitar Jesus, fomos santificados, fomos justificados, fomos purificados, nos tornamos filhos de Deus, como está escrito em João, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14, diz assim: e a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. É muito. Esse é mais leve. Glória a Deus. Então, irmãos, quando aceitamos a Cristo, inicia-se o processo de santificação. Lá em Provérbios 4, 18, diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, você teve um encontro com Jesus aqui no altar de bronze. Em seguida, você vem lavar as mãos e os pés na pia de bronze. Isso significa a leitura diária da palavra de Deus. Quando você está lendo a palavra, você está sendo santificado. Quando você vem para a igreja, ouve a palavra, você está sendo santificado. Então o processo de santificação está em andamento. Paulo, nós encontramos lá em Hebreus, não foi Paulo que escreveu a Epístola dos Hebreus. Em Hebreus encontramos essas palavras: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a nossa santificação é um processo diário. Hoje, uma medida amanhã maior e maior, e vai. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quando é que vai ser esse dia perfeito? No arrebatamento, irmão. Aí sim, o dia é perfeito. Então, após o encontro aqui na pia de bronze, você vai ter acesso, antes de entrar aqui no santuário. Esse santuário, irmãos, ele foi construído por 48 tábuas de madeira de acácia. Como eu já falei, a acácia, ela mostra o nosso caráter, o nosso gênio difícil. Tem pessoas difíceis de lidar, nosso temperamento, cada um tem um temperamento particular. E Deus não vai mudar, não. Esse temperamento só é controlado pelo Espírito Santo. Por isso é que precisamos orar, jejuar, ler a palavra,
congregar, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais somos moldados por Ele. Nós vamos nos valorizando à medida que nós participamos da reunião da igreja, à medida que nós oramos, à medida que nós ouvimos a palavra de Deus. Então, 48 tábuas de madeira de acácia, olha a dificuldade, derrubar as árvores, essas árvores de madeira de acácia foram derrubadas. Isso quer dizer o quê, irmãos? Primeiro, nós precisamos morrer. Quando nós acessamos a Jesus, nós morremos para o mundo, para viver para Deus. O tabernáculo era montado no deserto, na areia. Então, o que é que Deus mandou que Moisés fizesse? Essas tábuas eram de madeira de acácia, revestidas de ouro. O ouro significa a glória de Deus. O ouro é a glória de Deus. Então, cada um de nós, irmãos, como madeira de acácia, de temperamento difícil de lidar, mas nós estamos vestidos da glória de Deus, tipificada pelo ouro. Essas tábuas tinham que ficar de pé. Tem até o versículo na palavra de Deus, Deus falou para o profeta: põe-te de pé, eu falarei contigo. Houve-se algumas notícias aí que eu não acredito, a pessoa cair. Isso não é certo, irmão. Quando Deus quer falar conosco, Ele manda ficar de pé. Então essas tábuas foram colocadas em pé, em bases de prata, símbolo da redenção, tipificava a morte de Cristo, juntinha uma da outra. E além de estar junta uma da outra, irmãos, se simplesmente juntasse, poderia ter brecha. Eles tinham uma peça de um encaixe. Você viu essas madeiras que tem o machiamento, ela encaixa uma na outra. Elas eram encaixadas uma na outra. E além de ser encaixada uma na outra, ainda elas eram presas. Ele aqui não mostra, a figura não dá, em outras figuras mostra. Eles eram presas por 5 travessas. Que, além de elas eram fixadas nas bases de prata, na parte superior, capitéis de prata, ganchos. E ali, aquelas 5 travessas uniam uma na outra. O que é que essas 5 travessas que ligavam essas tábuas em pé significava? Os 5 dons ministeriais, que está lá em Efésios capítulo 4. E ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando a edificação da igreja. Então, esse santuário, ele tinha uma cobertura, os irmãos podem ver aqui, eles tinham as coberturas. Eu não vou entrar em detalhe, porque é muita coisa para falar, vamos pular essa parte. Você vê que para entrar no santuário propriamente dito, nós encontramos ali 5 colunas de ouro sobre base de pratas, para iniciar aqui, o primeiro, aqui está representando a entrada do lugar santo. Então, irmãos, no lugar santo, essa primeira repartição aqui, a primeira coisa que nós vamos encontrar no lugar santo é esta mesa, chamada a mesa dos pães da proposição. Mesa dos pães da proposição ou pães da presença. Esses pães eram asmos e eles estavam ali, permaneciam ali naquela mesa durante 7 dias. No 7º dia, os sacerdotes se reuniriam, eles tinham que comer aqueles pães para substituir por novos pães. Esses, você pode ver que tem... Aqui está a mesa, né? E tem 2 fileiras de pães. Esses 12 pães, eles representam, em primeiro lugar, Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu.
Em segundo lugar, ele representa as 12 tribos de Israel, estão ali representadas. E também representa os 12 apóstolos de Jesus Cristo. E é muita honra para nós, esses pães também representam cada um de nós na presença de Deus. Deus deseja que nós estejamos todos os dias na sua presença. É uma maneira de uma consagração, porque nós fomos separados para Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem comia aqueles pães? Os sacerdotes, mas também Deus nos honrou, Deus nos fez sacerdotes dignos de comer desses pães. Esses pães tipificavam a ceia do Senhor, eles tipificam a ceia do Senhor. Então não fique sem participar da ceia do Senhor, que para mim é a reunião mais bonita da igreja, a celebração da ceia do Senhor. Quando nós manifestamos a nossa comunhão com os nossos irmãos e a nossa comunhão com Deus, porque está registrado na palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Jesus. Irmãos, falar sobre essa mesa, tem muito o que falar. Foi dar só uma... Então, após o crente entrou no santuário, ele esteve diante da mesa, ele participou do pão, mas em seguida ele tem que se dirigir a um altar chamado altar do incenso. O altar do incenso, ele está aqui, esse pequeno altar aqui, aonde o sacerdote, aliás, o sumo sacerdote Arão, todo dia, pela manhã e pela tarde, ele vinha queimar o incenso. Apareceu isso, é muito lindo. Aqui está. Nesse altar, o sumo sacerdote vinha pela manhã e à tarde, ele vinha queimar o incenso, que é símbolo da oração, símbolo da comunhão, símbolo da consagração. A Bíblia conta uma história de 2 levitas, filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eles chegaram neste altar com fogo estranho e foram fulminados por Deus. Agora, por que eles morreram diante do altar? Eles foram que, primeiro, eles não estavam autorizados a queimar incenso. Só Arão, o sumo sacerdote, poderia queimar incenso. Eles eram sacerdotes, eles eram filhos de Arão, mas eles não podiam queimar incenso. Primeiro erro, não podiam queimar incenso. Eles se acharam que poderiam. É a mesma coisa, tem pessoas que querem tomar o lugar do outro. O caso do rei Uzias, foi um rei muito bom, mas ele era rei, e ele quis queimar incenso, ficou leproso. Mas para chegar neste altar, irmãos, para acender este altar do incenso, era preciso que o fogo que seria lançado nesse altar, teria que ser tirado daqui do altar do holocausto. Porque quando Moisés montou o tabernáculo, que ele imolou o cordeiro, ele dispôs a lenha, botou o cordeiro, mas ele não botou fogo. Ele orou, diz a Bíblia, que Deus mandou fogo e Deus acendeu o altar. E Deus deu uma recomendação, Levítico 6,13, e o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Fogo santo, fogo eterno, fogo divino, não podia se apagar. Então, irmãos,
Arão, o que é que Arão tinha que fazer para queimar o incenso? Ele tinha que pegar daqui, das brasas do altar do holocausto, pegava a brasa aqui e vinha aqui para o altar do incenso e acendia o altar. Este incenso que era queimado é símbolo das nossas orações. E este incenso tinha uma composição, era formado por estoraque, onixa, gálbano e sal, é que eu encontrei na Bíblia. Mas quando eu estava fazendo o seminário, irmãos, o meu professor apresentou um quarto elemento, mas eu nunca encontrei na Bíblia esse quarto elemento, frankincenso. Frankincenso. Foi o que o meu professor me passou. Então, o estoraque era uma árvore que se você tocasse no tronco daquela árvore, a casca se desprendia, era liberado espontaneamente. Isso fala, toda a oração que agrada a Deus é aquela que é oferecida a Deus espontaneamente. Você sente desejo de orar, vou buscar o Senhor, aí essa Deus recebe. A outra substância do incenso era o gálbano, era uma folha que ela era triturada e ela, depois de moída, essa folha de gálbano sendo moída, ela estava simbolizando o sofrimento, a aflição de Jesus no Calvário. E depois tinha o terceiro elemento, era uma espécie de um molusco ou um caranguejo do fundo do mar, que eles tiravam, chamado onixa. Eles tiravam o intestino daquele caranguejo, ou molusco, seja o que for, que ele exalava um perfume agradável, e era misturado ali com o estoraque, com o gálbano e onixa. Como tinha aquele elemento onixa, que era um crustáceo, tinha que ser temperado com sal, porque o sal é um elemento de preservação, senão ele ia apodrecer. Tinha que temperar com sal. E esse quarto elemento eu tenho até a apostila lá em casa, que o meu professor citou, nunca encontrei, é o frankincenso. Ele dizia que esse frankincenso ele era extraído de uma árvore semelhante à seringueira, que tem muito lá no meu estado do Pará. Então eles faziam uma incisão naquela seringueira, naquela árvore, colocava uma latinha, igual eles fazem para o seringueiro lá na Amazônia, e durante a noite aquela árvore fica liberando aquela resina. Aí isso significa: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então esse incenso, por causa do gálbano, ele tinha um sabor amargo, ele era amargo. E esse incenso era colocado sobre os pães da proposição. Esses pães, eles ficavam 7 dias na presença de Deus, simbolizando cada um de nós na presença de Deus, como eu já falei, e os sacerdotes tinham que comer no 7º dia. Tinha um sabor amargo, simbolizando, muitas vezes nós temos que suportar o amargor de nossos irmãos, que muitas vezes, sem motivo algum, nos ofendem, nos entristecem, nos maltratam, nos decepcionam. Mas nós amamos tanto essa pessoa, porque essa pessoa age assim comigo. É mais ou menos isso, irmãos. Dá uma ideia de que nós precisamos suportar os mais fracos. Paulo disse assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, queridos irmãos, uma vez comendo do pão e oferecendo o incenso, irmãos, se todo crente soubesse disso, vivia de joelho, irmãos. Quando nós estamos orando, nós estamos perfumando o trono de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 6, mostra lá o anjo lá, ele diante do trono de Deus, mostrando, oferecendo incenso, diz a Bíblia. Também em Apocalipse capítulo 21 está lá, com
a oração dos santos. A oração dos santos é misturada no incenso e são apresentadas a Deus. Isso quer dizer o quê? As nossas orações são apresentadas a Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos, quando nós oramos, é um milagre maravilhoso. Quando o crente dobra o joelho, sabe o que acontece? O crente dobra o joelho. O Espírito Santo se põe ao lado, sabe para quê? Para traduzir o que vamos pedir, que nós não sabemos o que vamos pedir. Paulo disse que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a nossa real necessidade, e então ele traduz. Muitas vezes nós oramos erradamente, mas a nossa oração chega em Jesus perfeita, corrigida, e Jesus apresenta a Deus o Pai e vem então a resposta. Isto é, resposta no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, e nós precisamos. No mesmo Salmo 46, tem um texto que diz assim: ele põe fim à guerra até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança e quebra os carros no fogo, e acrescenta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso quer dizer o seguinte: vamos orar, apresentar a Ele a nossa necessidade, mas vamos ficar quietos, esperando a resposta, sem desanimar, sem murmurar, porque se eu entrego a minha causa nas mãos do Senhor, e eu começo a achar que está demorando, começo a reclamar, sabe o que acontece? Às vezes a bênção já estava quase na minha mão, aí Deus me bota lá no fim da fila de novo. É como se eu estivesse na fila do banco, sair, né? Vou para o fim da fila porque eu murmurei. Por isso que no Salmo 40 encontramos: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Paciência, irmão. Romanos capítulo 5 diz assim: me glorio nas tribulações, porque as tribulações produzem a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não deixa ninguém confundido, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos tem dado. Aquele filósofo Santo Agostinho falou: tira a esperança do peregrino e ele perde a força para caminhar. A esperança não deixa ninguém confundido. A esperança é certeza de vitória. A igreja hoje vive em esperança, porque temos certeza que a trombeta vai soar e nós vamos subir com Jesus para estar para sempre com Ele. Essa esperança nos encoraja, nos fortalece, nos anima e nos dá força para prosseguir, mesmo em tribulações. No Salmo 126 encontramos essas palavras, lá nos últimos versículos: quem leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará sem dúvida, com júbilo, trazendo os seus molhos. Glória a Deus! Então nós já chegamos ali, já comemos o pão, já adoramos, oferecemos incenso, agora nós nos aproximamos do candelabro, irmãos. Dá para mostrar aqui o candelabro? Ele está aqui escondido, bota ele aqui em cima. Aqui está o candelabro. Irmão, essa peça ela foi feita de ouro batido. É uma peça inteira. Eu não entendo como é que foi, mas é uma obra muito difícil de ser feita. Ouro batido com peso de 1 talento. Alguns escritores dizem que 1 talento pesa 30 quilos, outros pesa 35. Eu já ouvi alguém dizer que 1 talento, 40 quilos. Não sei qual é a visão certa, mas a Bíblia diz 1 talento. Pela Bíblia de estudo pentecostal, diz 1 talento, 30 quilos. É muito ouro, né? Ela era todo de ouro. Esta peça, o candelabro, essa haste central, ela representa Jesus. E as hastes laterais, significa
cada um de nós. Esse castiçal era a única luz que tinha no tabernáculo. E como você vê, ele tinha 7 lâmpadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lâmpadas. E aqui era cheio de azeite, símbolo do Espírito Santo. Este candelabro representa Jesus, a luz do mundo. Ao mesmo tempo, ele representa cada um de nós, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode edificar uma cidade sobre um monte, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O exemplo, a pregação mais eloquente que um crente pode fazer diante dos pecadores é o seu exemplo, o seu testemunho de vida. Olha, irmãos, depois de morar alguns anos aqui em Gerpedeira, eu tinha um vizinho lá. Após alguns anos, depois de uns 2 ou 3 anos, não me lembro que tempo, o vizinho me chamou, assim na cerca, tinha um muro, né? Disse: seu Morel, vem cá. O nome dele é Antônio, ele mora ainda lá. O que foi, Antônio? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que há com você e com a sua esposa? Eu disse: não estou entendendo. Eu já estou aqui há algum tempo, eu nunca vi o senhor brigar com a sua esposa. Nunca vi você gritar com a sua esposa. Nunca vi você bater nas suas crianças. Eu tinha 3 filhos, nunca vi o senhor bater nem gritar. Vocês são diferentes. O que está acontecendo? Eu digo: é Cristo na minha vida, meu. É Jesus. E o levei várias vezes. Eu era dirigente da congregação do Parque Bucajá, onde tinha vigília da Guerra Santa. Eu o levei várias vezes. A partir desta pergunta que ele me fez, sabe o que aconteceu? Todas as vezes que um de seus filhos adoecesse, ele batia lá: seu Manuel, a Eliane, hoje é professora, já mãe de filho, a Eliane está com febre, lá eu ia lá orar e Jesus curava. Seu Manuel, o Dilcinho está assim, está doente, eu ia lá orar pelo Dilcinho. O Dilcinho hoje é suboficial da Marinha. E aquele homem, a esposa dele, estava enferma. Eu me lembro abrindo-se um parêntese, de um fato que ocorreu com ela. Ela ficou alguns meses sem a sua menstruação descer, e ela não estava grávida. Passou na mão de vários médicos, ginecologistas, e ninguém sabia aquela solução, e a mulher em desespero, a mulher tinha fé, passava mal. Um dia ela chega para minha esposa e: será que o seu Morel pode orar por mim? Mas ela não falou qual era o problema dela para mim, né? Falou para minha esposa, né? Aí, pois não, eu fui lá. O seu Morel, ela se ajoelhou na sala dela, eu orei por ela: Senhor, se for enfermidade, tu cura, seja o que for. E vim-me embora. No mesmo dia, horas depois, ela chamou a minha esposa e disse: olha, foi orar, está tudo normal. Glória a Deus. Normalizou tudo. Deus é fiel. Então, irmãos, como eu estava falando, preste atenção. São 6 hastes. Essas hastes aqui são menores. Essa aqui é um pouco maior, essa maior ainda. Observaram que esse braço aqui é maior do que esse, é maior do que esse. Observaram? Mas ele se encurvou para ficar no mesmo nível. Isso quer dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, quando olha para nós, olha por igual. Deus não olha o pastor porque é o pastor, porque é o presbítero, porque é o diácono, porque é o rico, é o pobre. Não. Deus olha para nós da mesma maneira, de igual. Perante Deus somos todos iguais. A bênção é igual, a promessa é igual.
se você levantar a mão e orar, Ele vai te ouvir da mesma forma que ouviria o seu pastor ou qualquer outro. Deus não faz acepção de pessoas. Então essa peça eu acho bonita, tem candeeiro, candelabro, o nome hebraico eu acho lindo, menorá. Eu acho lindo esse nome, menorá, e também nós encontramos em 1 Samuel como esse castiçal como lâmpada de Deus. Então tem vários nomes. Então, quando você entrou no lugar santo, você comeu dos pães da proposição, você adorou no altar do incenso, agora você está aqui diante do candelabro, significa você está apto para testemunhar de Jesus, levar a palavra, levar o seu exemplo, para que todos vejam que você é um servo, você é uma serva do Deus vivente. Irmãos, a hora corre, quando tiver hora manda eu parar, viu? Já tem tempo? Então, saímos aqui do lugar santo, onde tínhamos a mesa dos pães da proposição, nós tínhamos o altar do incenso e tínhamos candelabro. Aí depois vem o véu. Porventura você teria a figura do véu para entrar aqui no Santíssimo. Aqui é o átrio, aqui é o lugar santo, aqui é o Santíssimo. Aqui era sustentado por 4 colunas de ouro, um véu. Ele era feito de linho, estofa azul, púrpura violácea, carmesim. Ele era todo trançado com fios de ouro, com desenhos de querubins, mostrando, simbolizando a glória de Deus. Esse aqui está aqui. Então, irmãos, esse véu, ele tinha 9 metros de largura, ele tinha 4 polegadas, porque era tecido de 4 tipos de fazendas, ainda trançado com desenhos de querubins com fios de ouro. Então, 4 polegadas de espessura, diz o grande pastor Samuel, Abraão de Almeida, que é um grande ensinador sobre tabernáculo, Abraão de Almeida, que agora está nos Estados Unidos, no seu livro Tabernáculo da Igreja, ele fala que se colocasse 2 búfalos muito fortes, amarrasse um de cada ponta para tentar rasgar esse véu, não conseguiria. Se juntasse 12 homens muito fortes, 6 de cada lado, para puxar, para tentar rasgar, também não rasgaria. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então o véu se rasgou de alto a baixo, glória a Deus, significando isso que a porta da graça está aberta. Antes desse acontecimento, ninguém poderia entrar no santuário, ninguém poderia orar diretamente a Deus. Tinha que ir ao sacerdote com um sacrifício, colocar a mão na cabeça do animal, confessar os seus pecados. O sacerdote ia esquartejar o animal, ia queimar, e aquele pecador ia ficar ali aguardando o animal queimar até se tornar cinza. O sacrifício só era considerado aceito por Deus se transformasse em cinza. Tinha que queimar até ficar cinza. Se não ficasse cinza, Deus não teria aceito aquele sacrifício. Então, caros irmãos, sobre este véu, lá em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, nós encontramos essas palavras: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quer dizer, o véu simbolizava a carne de Cristo,
pelo véu externo, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, com plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retendo firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, irmãos, agora nós podemos ir diretamente a Deus, a hora que desejamos. Antes da morte de Cristo, na dispensação da lei, só o sumo sacerdote poderia chegar aqui diante da arca do propiciatório. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do perdão, uma vez por ano. Alguém conta, mas eu não encontrei na Bíblia. Nunca encontrei na Bíblia que o sumo sacerdote entrava. Ele, para entrar no santo, olha que beleza essa ilustração. O sumo sacerdote, ele estava aqui no lugar santo. Para ele adentrar no lugar santíssimo, esse véu aqui, ele não poderia, era fechado. O sacerdote, ele tinha que se ajoelhar, entrar por baixo. Ele entrava com sangue do bode expiatório, com a vasilha com sangue, mas ele tinha que mergulhar por baixo. E se aproximava diante do propiciatório, aspergia 7 vezes aqui diante do propiciatório o sangue. Era 7 vezes aspergido aqui, 7 vezes. E esperava o que Deus ia falar para transmitir para a nação. A nação ficava em silêncio, aguardando, tenso, toda a nação reunida, numa reverência total, silêncio total, e Arão estava lá. E muitas pessoas vinham ensinar que ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele morresse diante de Deus, ninguém podia entrar lá para tirar o seu corpo e teria que ser puxado. Mas eu não encontrei isso na Bíblia. Eu só gosto de falar o que está na Bíblia, não posso falar, né? Mas o fato é, observe aqui nas vestes sacerdotais, não dá para ver muito nele. As vestes sacerdotais, ele tinha primeiro a túnica, depois essa peça azul aqui era sobrepeliz, depois a história sacerdotal. Na sobrepeliz do sumo sacerdote, tinham 9 campainhas de ouro. Essas 9 campainhas de ouro, elas representavam os 9 dons do Espírito Santo que Deus adornou a igreja. O adorno da igreja hoje são os 9 dons do Espírito Santo. E também tinha intercalado com as campainhas, uma romã. 9 romãs de estofa azul. Os irmãos observam, quem aqui conhece romã? Muitas pessoas. Aliás, não tem remédio melhor para garganta inflamada do que romã. É um santo remédio. Já observou quando você parte a romã? O que é que você observa quando parte uma romã? Muitas sementes. Muitas e muitas sementes. Então, as romãs, elas simbolizavam o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito com 9 manifestações: amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí está o fruto do Espírito. Então, o crente, irmãos, ele tem, o crente precisa evidenciar na sua vida o fruto do Espírito. O crente pode até se irar. No Salmo 4 diz assim: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Você pode se irar, mas você não pode pecar. Irai-vos e não pequeis. Então, precisamos, irmãos, em toda a nossa vida, em todas as nossas ações, no nosso trabalho, no meio da nossa família, nós precisamos evidenciar o fruto do Espírito. Eu tenho uma natureza, se alguém me ofender,
Sabe o que eu faço? Fico calado. Falo nada. Pode me ofender à vontade, que eu não vou falar absolutamente nada. Eu trabalhei com uma senhora no condomínio da Mesma, trabalhei 22 anos, ali no condomínio da Mesma, e tinha uma senhora que era síndica, ela tanto me perturbou que no final eu ganhei aquela mulher para Jesus. Hoje ela me chama de meu pai, ela ama a Selma, e como ela gosta. Então, ela se dizia, ela é descendente do Líbano, ela é lá do Líbano. Então, ela dizia para mim que Deus não existe. Eu, na outra vida, eu era um beduíno que vivia no deserto montado em cima de um camelo. Eu dizia, que é isso, doutora? Isso não existe. Não existe reencarnação, não. A Bíblia fala que o homem está ordenado, morreu uma vez, depois disso, segue-se o juízo. O homem nasce e morre apenas uma vez, não tem esse negócio de reencarnar, não, esse negócio de beduíno, não. Ela ficava virada comigo, dava soco, gritava comigo. Então, um certo dia, irmão, essa senhora gritou tanto comigo, mas gritou, me ofendeu, e eu estou lá, quieto. Aí depois ela entrou em desespero. Esse teu silêncio me irrita, me dá um tapa, grita comigo, eu não aguento. E eu estou calado. Depois que ela xingou bastante, naquela irritação toda, eu bem baixinho, dá licença, doutora. Ela era minha chefe, eu era administrador, era assim, dá licença, aí me retirei calmamente. É bom conservar. No livro do provérbio diz assim, o bom siso te guardará, quer dizer, boca fechada. O sábio Salomão disse, quem muito fala, muito erra. Falar menos eu tenho medo de falar muito, tenho medo de ofender. Se alguém me aborrece, eu temo responder, porque se eu ofender alguém, eu vou ficar pelo menos um mês sem dormir. Poxa, eu aborreci fulano, não gosto de aborrecer ninguém. Então, irmãos, hoje você pode, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, você pode dobrar o teu joelho a hora que você quiser, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, a sua carne se rasgou, a porta está aberta agora. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, sejamos sinceros, coração verdadeiro, em plena certeza de fé, fé sem duvidar, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhando firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, eu costumo dizer, quando tiver que terminar, eu paro, viu? Mais 10 minutos. Olha, irmão, eu fui professor de novo convertido, mais de 40 anos, professor de novo convertido. Eu sempre ensinei para os novos convertidos o seguinte: Deus é para cada um de nós aquilo que nós cremos que Ele é. Deus faz aquilo que nós cremos que Ele pode fazer. Se eu creio que Ele pode fazer o que eu estou pedindo, se eu creio sinceramente, Ele vai fazer. Eu vou dar um exemplo disso, irmão. Morava ali no Parque Mucajá, na minha casa não tinha luz elétrica, água encanada nem pensar, a minha água ali era de poço, e eu usava água para tudo daquele poço. Mas um dia, foi no ano de 1975, houve um período de estiagem, não chovia por alguns meses, e os poços da Redondeza começaram a secar, e foram secando. Aí quando eu fui tirar a água, eu ia para a consagração de manhã, eu fui tirar a água do poço, o poço estava seco. O poço não era muito fundo, não, só tinha 2,5 metros de fundura, porque a água, com 2,5 metros, a água vinha cá em cima. E eu enfiei um bambu ali, só veio aquele barro do fundo, aquele barro branco do fundo do poço. Aí eu me debrucei na tampa do poço e disse: Senhor, eu estou indo para a tua casa agora, eu preciso de água para comida, para tomar banho, preciso de água. Se parecer bem aos teus olhos, bota água nesse poço.
E a água veio imediatamente, irmãos. E nunca mais faltou água naquele poço. Então Deus faz aquilo que você crê que Ele pode fazer. Eu tenho apenas 10 minutos. Então nós chegamos aqui no Santíssimo. Olha aqui, irmãos. Olha aqui as vestes do sumo sacerdote. A túnica, a sobrepeliz, a estola sacerdotal, o peitoral do juízo. Os irmãos podem ver aqui uma campainha e uma romã, tudo em volta. As campainhas representando os 9 dons do Espírito Santo e as romãs, o fruto do Espírito. Também essas campainhas, irmãos, elas representavam a glorificação do povo de Deus. Quando você está, glória a Jesus, aleluia, bendito, está lá representado na orla da sobrepeliz do sumo sacerdote Arão. Então, queridos irmãos, nós hoje estamos vestidos da glória de Deus. Então, irmãos, não vamos desprezar a oportunidade de estar em comunhão com Deus. Não vamos deixar de orar. Não vamos deixar de ler a Bíblia cada dia. A Selma sabe, eu todos os dias, por causa dessa pandemia, eu tenho um problema respiratório, que a máscara me sufoca. Então, no momento, eu só estou indo à igreja. A igreja fica em frente à nossa casa lá. Eu só estou indo à igreja domingo. Por quê? Por causa da máscara. Eu boto a máscara com meia hora, eu estou com dificuldade. Aí sabe o que eu faço? Na hora do culto eu não vou ficar vendo televisão. O que é que eu faço? Lá na casa da Selma, que a minha casa mesmo é lá em Nova Iguaçu e aí no Bucajá. Eu estou na casa da Selma, casei com ela, estou na casa dela. E a casa dela tem uma varanda, que é uma corrente de ar constante. Às vezes estou com falta, eu sento ali, pronto, fico bom. Então o que é que eu fico? No horário do culto, eu fico ali com a minha Bíblia, meus cadernos, estudando a palavra de Deus. Todo dia eu estou escrevendo a palavra. Já escrevi todo o Novo Testamento. Eu copiei em 4 volumes todo o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, né? Todo. De Mateus a Apocalipse já escrevi. Agora estou escrevendo o Antigo Testamento, estou em 2º livro de Reis. E vou chegar até Malaquias, se Deus quiser. É isso que eu faço. Leio muito, leio. Então, irmãos, eu vou ficar por aqui. Não quero atropelar o horário, senão nunca mais eu sou convidado para voltar. Que Deus abençoe a igreja. Peço que orem por mim, em nome de Jesus.